Será que no realismo o amor verdadeiro não existe? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de Dom Casmurro, de Machado de Assis, um livro que é muito pedido aí nas escolas, pedido em vestibulares, né? Um livro que está aí rodando bastante há muitos anos aí na leitura dos brasileiros. E nós vamos falar bastante dele aqui, vamos falar do livro inteiro, com muitos spoilers, então ainda quem não leu o livro, sugiro que dê uma pausinha no vídeo, leia o livro e depois volte pra gente ver e falar um pouquinho dele. Mas é um livro que nós vamos contar do começo ao fim aqui, como que é essa história, do que ela trata, né, quais são os pontos principais, e fique aí até o final do vídeo que com certeza vai ser muito legal. Bom pessoal, Dom Casmurro é um livro de Machado de Assis muito famoso, né, é um livro que faz parte aí do realismo, né, da literatura brasileira, realmente fala aí de coisas verdadeiras, consideradas aquelas coisas que acontecem na vida real e não a fantasia que havia sido trazida em muitos dos livros no passado, antes dessa era realista. É a história de Bento de Albuquerque Santiago, é a história de um homem que já está aí na sua vida, né, no final da sua vida, aí nos últimos momentos da sua vida, e ele decide, né, para sair um pouco daquela monotonia, ele decide escrever um livro que conta a sua história desde a sua adolescência, né, até o momento em que ele se encontra. O livro tem o nome de Dom Casmurro por um episódio que acontece em um trem, né, esse Bento, o Bentinho, ele se encontra com um poeta, o poeta começa a contar algumas poesias, falar de algumas poesias, né, para ele, e ele adormece ali por alguns segundos, acaba fechando os olhos adormecendo, né, e o poeta o chama de Dom Casmurro. Esse nome que o poeta intitula ele coloca no livro como título, né, como se fosse aí uma brincadeira que ele faz, né, aceitando esse apelido de Dom Casmurro. Casmurro tem vários significados, entre eles aí é teimoso, é distraído, então é uma palavra meio jocosa, uma palavra meio brincalhona, né, uma forma de provocar o Bento no trem que o poeta fez, e ele levou essa provocação para o título do livro. O livro, pessoal, o livro se passa de 1857 a 1875, então é um livro que se passa no século XIX. Todas essas conotações que o livro traz, todas essas ligações com a época, né, com a vida na época, é muito interessante, tem que ser percebida aí durante a leitura, né? Ele traz inclusive relação com os escravos ali, que tinha sido das pessoas, né, da família de Bento com os escravos, né, com as pessoas que moravam com ele e atendiam a ele, porque não tinha sido feita a abolição ainda da escravatura, então ainda existia essa relação com os escravos, né? Apesar de que o livro foi escrito em 1890 e em 1890 já havia acontecido a abolição, então ali quem escreveu já estava vivendo um momento novo, mas relatou, né? Machado de Assis, que escreveu, sabia que tinha acabado a relação com os escravos, mas relatou o que acontecia com a escravidão da época ali, aquela ligação bem suave dos personagens com ali os escravos, né? E outra coisa interessante que eles comentam, inclusive, né, no livro, comentado no livro, Machado de Assis comenta no livro, é a relação, né, da Rússia com a Crimeia, né, quando a Rússia tentou invadir e tomar a Crimeia. Então a Guerra da Crimeia também estava acontecendo naquele período, e a gente vê hoje a Rússia invadindo a Ucrânia. Então assim, já era desde aquele período que a relação da Rússia com os países vizinhos não era muito boa, né, que essa questão de fronteira, a Rússia sempre quis se proteger, sempre quis expandir ali suas fronteiras, ter uma área de segurança. Então é muito legal ver que desde dos quase 200 anos, 150 anos atrás, né, essas coisas já eram faziam parte da vida cotidiana das pessoas, e ainda hoje elas ainda temos episódios muito parecidos com o que acontecia naquela época. Bom, fora essas curiosidades que o livro traz, né, além de muitas outras que durante a leitura a gente vai observando e vai capturando, o livro, né, falando do livro em si, da sua história, ela é a história de Bento, né, que começa falando ali no começo da sua vida bem adolescente, quando ele era chamado de Bentinho, né, ele é filho único de Dona Glória, né, a sua mãe perdeu um filho e quando Bento nasceu, ela fez uma promessa. Qual a promessa? Ela fez uma promessa que Bento, né, Bentinho, iria para um seminário. Ele seria padre se ele nascesse com saúde.
Claro, né, que essa promessa surgiu por conta da perda do irmão, né, daquele sofrimento e da dúvida que a mãe, né, teve se iria ou não conseguir ter uma segunda tentativa, ter um filho saudável. Então ele nasceu, né, e essa promessa continuou. O pai dele acabou falecendo e a mãe se tornou uma viúva. Eles tinham posses, tinham bens, e aí esse menino, né, já adolescente, começou aí, no começo da história, esse momento em que estavam introduzindo ele na ideia de ir a um seminário, e ele estava ali na dúvida se iria ou não, né? Foi criado para isso, então na cabeça dele ele iria, mas em algum momento ele ouviu comentários sobre a relação dele com uma menina chamada Capitu. Né? Muitos ali dos adultos falavam, poxa, será que Bentinho vai para o convênio? Vocês já viram a relação que ele tem com essa menina Capitu? Será que não tem um amor entre eles? Será que isso não vai acabar fazendo com que ele não vá para o seminário? Então o que aconteceu? Quando Bentinho ouviu essa ideia, né, quando ele ouviu esse comentário, ele não pensava dessa forma em relação a Capitu, mas isso começou a vir na sua cabeça. Então ele começou a pensar, poxa, será que realmente eu gosto dela? Será que a gente tem um relacionamento aí? Será que a gente se ama? Será que a gente se gosta? E aí essa sementinha foi plantada na cabeça dele e ele começou, né, ali no começo da história, a querer perceber e começar a entender se realmente ele gostava dela ou não e qual seria a relação que ele teria com ela. Ali nesse momento, nesse período da história, Bentinho tinha cerca de 15 anos e aí ele começou a se aproximar mais de Capitu. Por conta desses comentários, ele começou a se dar mais conta, né, perceber com um pouquinho mais de atenção como que era essa relação dele com Capitu. Aí ele começou a observar algumas coisas. Um dia ele foi até o quintal e ela estava rabiscando o nome deles dois na parede. E aí ele viu ela rabiscando esses nomes, e aí o que aconteceu? Ele começou, poxa, tem alguma coisa aí. E aí ele começa a se aproximar, começa a trocar alguns olhares diferentes com a Capitu. Em algum momento ele pede para pentear o cabelo dela, é uma cena bem interessante, bem legal. E aí ela deixa, né, ele fazer umas tranças no cabelo dela, até risada, fala que ele não vai conseguir fazer. E ele faz as tranças com muito cuidado ali, né? Machado de Assis vai falando sobre essa relação dele mexendo no cabelo dela, todas as sensações que ele tem como adolescente. E no final eles terminam com um beijo. Então a partir dali esse amor começa a ficar ainda cada vez mais forte. E aí ele começa a não querer ir para o seminário, né? Que aí vem o grande dilema, que ele não quer ir para o seminário porque ele percebe, ou ele se dá conta, ou ele é induzido a gostar da menina. E ele começa a se aproximar, e ele começa a fazer promessa de que vão ser únicos, que um vai amar o outro para sempre. E ele fala que vai, né, que mesmo que ele vá para o seminário, ele vai voltar e vai casar com Capitu. Capitu também incentiva isso, também vai atrás de criar esse amor entre os dois, né, cultivar isso. E aí essas promessas vão surgindo e vão nascendo entre os dois. Existe um agregado na família, né, um homem chamado José Dias. Esse José Dias, o que ele é? Ele se fingiu de médico por um período, né? E o pai de Bentinho acolheu ele na família porque queria ter um médico próximo. Mas aí ele se revelou ao tempo que não era médico, né? E aí, mesmo assim, por uma amizade ou por alguma piedade, ele acabou ficando com a família de Bentinho. Aí, esse José Dias, ele é meio traiçoeiro ali, é meio duvidoso, né? A fidelidade dele, mas ele tá sempre próximo ali de Bentinho. Quando o Bentinho vai para o seminário, né? Não tem como ele evitar. José Dias tenta ali ter umas ideias junto com ele para poder tirar ele do seminário e dissuadir a mãe desse desejo ou dessa promessa, né? Tentar ver alguma forma de perdoar essa promessa. Aí eles vão tendo ideias, né? De viajar até a Europa, pedir pro Papa para poder perdoar a mãe dele, falar com o cardeal, tem um monte de ideias aí, e essas ideias vão conduzindo o livro ali a várias formas, né? Várias possibilidades deles conseguirem esse perdão e Bentinho voltar para se casar com Capitu. Fala um pouco das viagens, como eram as viagens, né? Às vezes demoravam meses, né? Às vezes muitos dias para sair daqui e ir de navio até a Europa, então só tinha o navio e aí toda essa dificuldade era mostrada. No seminário, Bentinho conhece Escobar. Escobar é um outro seminarista, né? Uma outra pessoa que está lá dentro, um outro homem que está dentro do seminário, que também não quer ser padre. Ele está lá, né? Ele é de outra cidade, ele se conhece, ele tem uma outra forma de viver, uma forma diferente, e ali eles conversam muito, se tornam os melhores amigos. Escobar quer ser lojista, ele quer fazer vendas, ele quer ser um comerciante, ele não quer ser padre, e aí eles começam a dividir o mesmo sonho de como não se tornar padre, como conseguir fugir daquele seminário, né, como fugir das promessas que fizeram, do compromisso que assumiram. Juntos eles conseguem chegar numa ideia que parece a mais interessante possível, que aí vem o grande spoiler, né? Adotar uma criança, né? A mãe do Bentinho adotar uma criança, e aí é onde a solução se surge assim como a mais fácil de se lidar.
ela adotar uma criança e colocar essa criança no seminário. Porque daí o que acontece? Ela prometeu colocar um filho no seminário, né, que só fazer com que um filho se tornasse padre, e não precisa ser necessariamente Bentinho. Nesse período, Capitu, que é muito inteligente, é uma mulher assim muito perspicaz, o que ela faz? Ela se aproxima da mãe de Bentinho enquanto ele está no seminário, e a mãe de Bentinho passa a gostar muito dela, né, passa a tratar ela como se fosse uma filha. Então, quando essa ideia surge, a mãe de Bentinho gosta muito do filho, gosta muito de Capitu, trata ela como uma filha e vê o casamento dos dois como algo muito interessante, até bom para ela, uma coisa que ela vai ficar feliz. Então ela topa, né, adotar essa criança e aí sim enviar essa criança para o seminário e ali dar um drible nessa promessa que foi feita para o nascimento com saúde de Bentinho. Capitu tem uma amiga chamada Sancha, tá? Essa amiga de Capitu, ela também acaba se apaixonando ali pelo amigo, que é Escobar, né, pelo amigo de Bentinho. Então, no momento em que eles voltam do seminário, os dois casais, né, se casam. Capitu casa com Bentinho, né, com aquele amor adolescente, aquele amor sonhador, né, aquele amor perfeito, aquele amor de Romeu e Julieta. E Escobar se casa com Sancha. E os dois casais são muito amigos, e eles começam a conviver muito próximos, né, muito felizes, né, Capitu e Bentinho viajam, né, passeiam, jantam, fazem jantares, vão à casa dos amigos e eles têm aquela relação muito próxima. Vidas totalmente diferentes, né? Escobar é um cara muito aventureiro, muito ali gosta muito de esportes, é um nadador, né? Tem um corpo mais forte, um corpo mais delineado. Bentinho é mais um estudioso, mais alguém que gosta mais ali de ficar na sua, sem muita exposição. Mas eles são amigos e eles têm essa convivência. Os dois casais convivem bastante, frequentam muito a casa um dos outros e eles têm um período de felicidade ali muito grande ali no começo desse casamento. Chega um momento em que Escobar tem uma filha, né? Tem um filho, não sei se é homem ou mulher, agora não me lembro, né? E Bentinho e Capitu não conseguem ter filhos. O filho não vem, né? Mesmo assim, eles fazendo tentativas, o filho do casal não vem. Mas Escobar tem um filho e eles têm um pouco ali de inveja daquele filho, acabam querendo também, fazendo um esforço para ter um filho. Até que em algum momento eles têm um filho, né? Um menino. E esse menino nasce e também nasce com muita saúde, é um menino que é batizado como Ezequiel. Então aí nessa história começam a acontecer algumas coisas. Não temos mais adolescência, já estamos na vida adulta, e aí você tem Bentinho com Capitu, que é um casal, e seu filho Ezequiel, e tem ali Escobar e Sancha, com um filho também, que é um outro casal. Então eles são muito amigos e se visitam. Certo dia, e aí tem um ponto, uma outra virada do livro, um ponto muito importante do livro, né? Escobar vai nadar. Escobar tem ali, né, essa questão de nadar no mar e tudo mais. Ele vai fazer uma manhã nadar ao mar, e quando ele entra no mar para nadar, ele se afoga e acaba acontecendo uma tragédia e ele acaba morrendo, se afogando. No momento em que Escobar morre, Bentinho se dá conta de um fato que ele não tinha percebido até aquele momento. Quando ele olha o filho, né, depois da morte de Escobar, parece que ele começa a perceber que o filho é parecido com Escobar. Talvez por conta da perda, né, por conta daquela situação difícil, né, do amigo. Ele tem um amigo na lembrança muito forte. Ele olha para o filho em algum momento e vê que o filho se parece muito com ele. E aí começa a surgir uma dúvida. Ele começa a achar que o filho não é dele, que o filho é de Escobar. E aí a cabeça dele começa a entrar em colapso, né? Ele começa ali a ter ideias, ter algumas reflexões, começa a tentar ter planos para poder tentar descobrir se realmente o filho é dele ou não. Isso em 1800, não tinha DNA, não tinha nada, era muito difícil de descobrir, era uma coisa muito difícil. Se não falasse com as pessoas, se as pessoas não admitissem, era muito difícil ter essa certeza, mesmo que as pessoas se parecessem muito. Então, chega um ponto dessa paranoia de Bentinho ser tão grande, né, de Bento ser tão grande, que ele decide que ele vai se matar. Ele pega uma xícara, ele coloca numa xícara de café o veneno e vai para o escritório e decide tomar esse veneno. Mas na hora que ele vai tomar esse veneno, o filho entra, né, e vai abraçá-lo: pai, eu te amo, pai, eu te amo. Ele começa a ter uma ideia ainda pior, né? Ele, tanta raiva da esposa, tanta raiva desse filho que pode não ser o filho dele. Ele faz o quê? Ele vai e planeja dar o café para o menino.
e oferece o café para o menino. Então nesse momento ele oferece o café para o menino fala que já tomou café, ele fala, não, mas toma só um pouquinho, filho. E o menino, ele decide, né, na verdade ele aceita e vai tomar o café. No momento que ele vai tomar o café, Bento se arrepende assim no último minuto, né, e aí joga o café longe e não dá o café para o menino, que na verdade não é filho dele. Aí entra a esposa, né, a esposa entra, que é Capitu, e nesse momento eles têm uma discussão e ele fala pra ela que não é filho dele, e ela fala de onde você tirou essa ideia, você é paranoico, é maluco, mas ele tem uma certeza absoluta, até pela forma com que ela age, que não, o filho não é dele. A partir daí, a história toma um rumo quase chegando para o seu final. Ele tenta pensar em como resolver essa questão e ele tem a ideia de mandar os dois para a Europa, o filho e Capitu. Então ele manda os dois para a Europa, e afasta ele dos olhos dos outros e não fica com eles na Europa. Ele fica no Brasil, tem uma vida adulta ali, procurando outras mulheres, procurando outras pessoas, né, tentando se relacionar, ter outros amores, né, e enquanto o Capitu e o filho ficam lá. Até o ponto em que Capitu morre, o filho vem falar com ele, ele recebe o filho estudou arqueologia, passa um período curto com ele, né, ali naquele mesmo dilema, não querendo aceitá-lo, mas fazendo de conta que aceita, e o filho pede para financiar uma viagem. Ele financia essa viagem para o filho, e o filho vai para o Egito e acaba morrendo ali de uma febre tifoide, algo assim, que foi muito violento e acabou matando ele muito rápido. E nesse momento ele se sente livre, né, e pensa que pagou e pagaria muito mais para nunca ver essa criança, nunca mais ver esse menino que ele odeia tanto. Então assim, uma vida de ódio, uma vida muito difícil. Aí, né, a história finaliza com uma frase, né, ele vê uma frase no túmulo, né, ou pelo menos ele recebe uma carta com uma frase que foi escrita no túmulo dele, dizendo que ele foi perfeito desde a sua criação, desde a sua concepção, o filho, né. E aí essa frase que ele fica na cabeça dele com mais uma dúvida, dizendo o seguinte: quando ele foi concebido, quando foi que Capitu se perdeu, né? Quando que ela deixou de amá-lo e quando que toda essa desgraça na vida dele passou, né? Qual foi o momento que isso aconteceu. O livro tem vários tons de ironia, então ele é um pouco irônico em várias das suas passagens, tá? Isso realmente é uma característica dessa escrita de Machado de Assis, né? Deste livro em si. Além disso, o livro também mostra um pouco dessa relação da burguesia da época com os escravos, como eu falei, cita fatos históricos que aconteceram no período. Então é um livro muito completo para se entender essa questão das mudanças, né, de períodos literários dentro da nossa história. Então é um livro que retrata muito bem o realismo e nas entrelinhas traz esses pontos que fazem parte e que contextualizam toda essa história e contextualizam todo o período. É isso, pessoal, espero que tenham gostado, né? Espero que tenha ajudado aí a clarear alguns pontos do livro, né? Esse é dos objetivos do vídeo, é realmente ajudar aí a clarear, esclarecer alguns pontos que ficam em dúvida no livro, né? Peço aí que curtam o canal, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, que é muito importante pra gente, para ajudar a fazer o canal crescer e a gente poder produzir mais vídeos. Obrigado a todos e até a próxima história.